gente recebe hoje uma mulher poderosíssima, tá? Vou te falar que é poderosa, hein? É mãe também, que além de cuidar do filho, também cuida da saúde especificamente da mulher. Muito bom. Bom, por ser médica, ginecologista e também mãe, a gente chamou a nossa entrevistada de hoje para falar sobre os cuidados com a saúde das mamães, as grávidas e mulheres que querem ser mães, né, Renatinha? Isso aí. Seja bem-vinda, doutora Marília Coelho. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Nossa, a gente aqui agradece a sua participação aqui. Vamos começar então o nosso papo, doutora Marília. Ó, seguinte, tô querendo engravidar, hein? O que eu devo fazer em primeiro lugar com a minha saúde? Em primeiro lugar é relembrar que você sempre tem que prestar atenção na sua saúde. Boa. Né? Não é só quando você pretende cuidar de mais alguém. Então, se você tem a intenção de engravidar, procurar um clínico ou mesmo o seu ginecologista, que é o clínico da mulher, né? E fazer uma avaliação geral, como é que você está, se você tem alguma coisa que pode ser ajustada. Por exemplo, uma anemia. Se você tem algum processo alérgico, se você tem uma história familiar, vamos pesquisar alguma doença que possa interferir com a gestação. Se você pretende engravidar, comece antes do seu pré-natal. Aliás, pré-natal as pessoas confundem com pré-parto, porque o pré-natal começa antes. Quando até de engravidar. Antes de engravidar. Vê se de repente você tem no exame de sangue que evidencia que você tem uma toxoplasmose recente, aí você tem que adiar um pouquinho essa gravidez. Então, assim, fazer uma vasculhada e saber se realmente os seus hábitos de vida são compatíveis. Se você fuma, se você bebe, se você não faz nenhuma atividade física, porque não é engravidar, porque é muito comum a gente ver assim, engravidei, vou fazer pilates, vou fazer natação, vou fazer ginástica, vou fazer não sei o quê. Não adianta. Tem que começar antes. O pré-natal começa muito antes de já estar grávida. Bacana. Doutora Marília Coelho, bem-vinda na Frequência, boa tarde. Doutora, as mulheres então, por exemplo, precisam tomar remédios, vitaminas, quais são esses cuidados na hora desses medicamentos certos? As pesquisas já mostram que se nós aumentarmos o teor de ácido fólico, né, nós podemos evitar malformações do tubo neural, tá? Malformações diversas. Então a gente aconselha sempre que antes de já estar grávida, a gente comece a usar ácido fólico. Como eu falei antes, dentre os exames que a gente pesquisa, a gente tem que dar uma olhadinha nas famosas vitaminas, né, que são importantes. Acertar realmente todas as aparas. E aí, durante a gravidez, esse foco de vitaminas, o ácido fólico, o mesfolato, vai mudar um pouquinho. Hoje, a bola da vez é o ômega, né? Que está inserido nas medicações mais atuais e que tem uma capacidade de melhorar algumas coisas para a criança. Tanto que ele é utilizado até 6 meses pós-parto, se a mulher não estiver aumentando ainda, tá? Legal. Aí, a mãe engravidou, tá? Ótimo. Legal. Durante a gestação, então, o que essa futura mamãe... Ela já é mãe, na verdade, né? Já tá grávida, já é mãe. Exatamente. Então, o que essa futura... como que chama aquela mãe que é puérpera? Futura puérpera, né? No caso. O que ela precisa fazer para que ela tenha uma gravidez realmente tranquila, sem grandes problemas? Olha só, lembra que eu falei dos hábitos? Sim. Eu acho que trabalhar esses hábitos é uma coisa muito importante. Trabalhar... eu falo assim, o que a gente põe para dentro, pelo olho, pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, pelo coração, cultivar uma vida saudável, cultivar bons pensamentos, boas energias, porque o cuidar prático, ela vai ter um guia que é o profissional, o obstetra, mas tem coisas que ela precisa fazer, se preparar, porque pré-natal não é medir, pesar, aferir pressão. Ele vai muito além, ele é multidisciplinar. É preciso que essa mãe se prepare para a educação de um novo ser. Verdade. Trabalhar valores, conceitos. Isso é muito importante.
mais importante do que encher armário de macacão. Muito mais importante. Começar a ler bastante, começar a se preparar para uma nova vida, que não é só para o outro que está chegando. Para ela também é uma nova vida. Muita coisa muda depois que a gente tem essa sensação, já não vou nem falar mais sentimento, essa sensação da maternidade, que só se conhece depois que a gente passa por ela. Com certeza. Muito legal. Doutora, agora para as mulheres grávidas, quais são as consequências para as mulheres grávidas que não se cuidam direitinho aí durante a gestação? Infelizmente, como sempre, a coisa não muda, né? Se eu hoje não penso no amanhã, as consequências são piores, né? Se, por exemplo, eu meto o pé na jaca na alimentação, não tomo conta disso, ou não sigo a orientação do profissional que está te aconselhando, eu vou ter consequências avassaladoras, né? Um final infeliz, não um final feliz. E seja alimentação, seja no exercício, porque algumas pacientes... Hoje a gente sabe, gente, que o exercício é fundamental em qualquer época da vida. Na gravidez não é menos importante. A grávida deve sim fazer exercício. Agora, sob orientação. Impacto não é uma coisa boa, né? Então tem que ter um trabalho bacana. Mas se você resolve, vou sair fazendo exercício e por conta própria comete erros, eu tenho um receio de que essa gravidez não vai evoluir bem, né? Então a gente tem que procurar fazer tudo sob orientação, tá? Pensando sempre lá na frente, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, que nem tá na pauta, hein, gente? É sobre a pandemia, na verdade, né? Do coronavírus. O vírus, né? Se uma grávida, por exemplo, ela se infecta com o coronavírus, quais são as consequências, né? Porque tem essa questão também do risco, né? Que as grávidas correm se elas contraírem o coronavírus, né? Como é que faz? Ai, que bom perguntar isso. Olha, graças a Deus estão tendo um olhar maior para gestantes. Porque, olha só, uma das consequências já sabidas, tácitas, não tem mais dúvida dessa doença, é a tendência tromboembólica, ou seja, de fazer trombos, fazer um excesso de coagulação por uma reação inflamatória absurda. A mulher, por si só, ela já é tromboembólica. A mulher, quando faz uso de hormônio, aumenta. A mulher grávida aumenta 8 vezes, pelo menos, esse risco. 8 vezes? Ela grávida com Covid é um risco imenso. É um risco imenso. Então a vacina para elas, no caso, chegou o que foi questionado, né? No início, ficou muito assim. Então vamos pensar, risco-benefício, porque a gente não sabe, talvez, tudo está girando assim em torno do talvez, quem sabe, mas os trabalhos vêm mostrando que realmente é benéfico. E vamos dar prioridade agora para aquelas que têm comorbidade. Isso aí é uma coisa que é compreensível, elas vão ter um risco, um plus, né? Sim. Então a gente precisa vacinar primeiro elas, tá? Mas eu te falo o seguinte, para mim, grávida tinha que vacinar. Todas, né? Sem exceção? Por mim, sim. E algumas escolas, algumas pesquisas mostram isso também. Tudo é muito incerto, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos, tudo muito recente, mas caminha por aí. Certo, doutora. Muito bem explicado, né, Renatinha? Sim, com certeza. Bom, daqui a pouquinho a doutora vai contar pra gente sobre as mamães acima dos 40 anos, isso, né, Renatinha? Exatamente. Doutora Marília, vamos falar agora das mulheres a partir dos 40, né? Opa. Já é comum a gente, inclusive, ver essas mulheres engravidando, né? A partir dessa idade. Sim. Coisa que há umas décadas aí atrás, talvez a gente não visse com tanta frequência, né? O que contribuiu para essa mudança de cenário? O que mais contribui é a mulher perseverar por um espaço na sociedade. Ela hoje, ela quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer vencer pelos seus próprios méritos. E ela também tem consciência de que a maternidade exige uma dedicação. Ela não está deixando para trás, ela está tentando ajustar, conciliar. Só que Papai do Céu nos colocou um relógio biológico, né? Sim. Então, infelizmente, esse relógio biológico, lógico que deve ter seus motivos, né? Quem sou eu para questionar? Mas depois dos 35 anos, nós temos uma queda, nós temos uma desaceleração na ovulação, na qualidade desses óvulos, isso é inegável. Então,
Muitas mulheres, quando esperam até os 40, quando chegam aos 40, vão tentar, não conseguem, vão pesquisar e leva mais um tempo, e a coisa vai rolando mais para frente ainda. E aí podem entrar os riscos genéticos também. A gente sabe que depois dos 45 os riscos são grandes, bem grandes. Tá? Cai para quase que 1 para 500 casos. Então a gente tem que ter esse cuidado de alertar as pacientes para isso. Agora, se você me perguntar aqui hoje, então você desaconselha uma mulher de 40 anos a engravidar? Nunca vou desaconselhar, nunca. Que bom. Nunca, porque a gente sabe que é muito bom, ela só precisa de ter todos os cuidados já citados e ter um cuidado que é, se o meu filho vier com alguma alteração. Aliás, gente, é assim, é difícil falar isso para uma pessoa que quer engravidar, senão vamos chamar de uruca, né? Mas também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se meu filho vier com alguma alteração, deixa eu me preparar para tudo, porque o amor não vai ser menor. Com certeza que não vai ser menor. Muito bom. Muito bom. Ó, a Fabiana mandou uma mensagem pra gente e ela disse o seguinte: minha médica maravilhosa, ela é braba, chama atenção mesmo e é preto no branco. Eita! Ô, Fabi, um beijo. Assim que é bom. E aí assim que é bom. E aí ela complementou embaixo, doutora, fez meu parto muito especial na minha vida, tá? Homenageando, na verdade, aqui pelo WhatsApp da cidade, grata. Né? Parabéns, agora, doutora... Obrigada, hein, Fabiana? Aquele salve, Fabi. Bom, com a pandemia, doutora, as mulheres com mais de 30 anos aí, por exemplo, passaram a adiar os planos, né? De engravidar e começaram a congelar óvulos para fazer inseminação artificial mais para frente. Sim. Quais são as orientações, então, para essas mulheres quando elas quiserem realmente engravidar? É só fazer inseminação e pronto? Olha, reservas de óvulos não significa sucesso. Não significa que ela vai engravidar. Primeira coisa, ela tem que ter consciência disso, tá? Mas é uma possibilidade. Quem tem uma condição financeira de manter esses óvulos congelados, que não é nada impossível, tá? Não vou ficar falando de valores, mas não é nada impossível, que o faça, tá? Agora, existe uma mulher de 42 anos que está rígida e existe uma de 30 que está depauperada. Então, eu vou bater sempre na mesma tecla, que é a saúde feminina. A mulher tem que olhar para a saúde dela, tem que tomar muito, muito cuidado com os modismos, com a onda, né? A gente sabe, por exemplo, um parêntese, 2 hábitos nefastos para a mulher: fumo e álcool. O álcool está diretamente ligado ao câncer de mama. O fumo de colo não causa, ele alarga a estrada, né? Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Saber que realmente a alimentação é uma coisa prioritária, exercício físico. Então, eu falei, eu posso ter uma mulher de 30 anos, mas ela está com várias patologias associadas que eu vou desaconselhar uma gravidez no momento. E posso ter uma de 40, que realmente é uma mulher rígida. Eu tive a felicidade de fazer um parto, fez 1 ano em agosto do ano passado, de uma mulher que engravidou com fertilização, 49 anos. 49? Caramba! Legal. E pariu aos 50. Ah, muito legal, muito bom. Coisa muito, muito especial. Um beijo pra ela. Muito legal. Não, eu vou fazer uma brincadeira até aqui, hein? A mulher também tem que estar preparada fisicamente, viu, gente? Porque vai correr atrás dos filhos aí também, não vai estar, Não é? Nossa senhora, então tem que preparar também o físico pra isso, hein? Pra sair correndo atrás das crianças. Vai lá, Renatinha. Ai, gente, vai ter dessas coisas também, hein? Ó, para as mulheres puérperas agora, né? Que são aquelas que deram à luz aí recentemente, há pouco tempo, né? Que estão também amamentando. Tem algum cuidado, assim, mais especificamente mesmo para essas pessoas, para essas mães, ô Marília, que talvez não seja, por exemplo, indicado para uma mãe grávida? Tem cuidados específicos ou não? O maior cuidado com essas mulheres é o carinho de quem está no entorno. Enquanto tá grávida, é inha. Bonitinha, gracinha, lindinha, não sei o que, nenenzinho, tudoinho. Pariu, é o verbo tem que. Tem que amamentar, tem que cuidar, tem que tomar água, tem que isso por causa do neném. Tem que aquilo por causa do neném. Tem que não sei o que por causa do neném. E esquecem no ser humano. Atrás de um par de seios, tem um ser humano. Então, é muito comum nós ouvirmos falar em depressão pós-parto, que é uma patologia
é importante, mas as pessoas confundem um pouquinho com uma coisa chamada tristeza. Primeiro, que foi cortado um cordão. Segundo, vem um cansaço, um excesso de preocupação, porque como é comum a mulher acordar para olhar para o neném, porque o neném não chorou. É muito comum. E tem aquele olhar das pessoas à volta que enchiam de mimos e de carinhos. E, de repente, ela virou uma aleitadora. Então, dá uma sensação de desnecessária, sabe? E isso dá uma tristeza. Ela tá sem o ritmo dela, né? O ritmo mudou completamente. Tem um ser ali que precisa dela, já tem uma certa preocupação. Só que o olhar para ela como ser humano foi abolido. Então eu chamo muita atenção para quem não pode dar o peito, dar uma força. É muito importante. Então também não confundir essa tristeza, essa reação, até mesmo que o cansaço também contribui, e é uma fase com depressão pós-parto, que é uma patologia deveras ser grave. No último bloco, a senhora até começou a falar sobre o pós-parto, né? Depressão pós-parto, aliás. Sim. Por que isso acontece, doutora Marília? O que fazer, na verdade, para que esse problema, então, seja evitado? Porque é muito frequente ou não é frequente? Tem um percentual de frequência, mas a gente tem que pensar em fatores. Vamos colocar uma tendência da paciente, histórico de vida dessa paciente. Em resumo, uma saúde mental, né? Vários quesitos. Se você me perguntar assim, o que leva a isso? O que leva uma pessoa a ter síndrome do pânico? O que leva uma pessoa a ter depressão, né? Eu sempre acredito que a história de vida seja uma coisa muito importante. E, acima de tudo, que nós até conversamos aqui em off, num bate-papo, pensar salutarmente. O salutarismo é pensar na positividade. Vibrar na saúde e não vibrar na doença. Tá? Eu vou tomar vacina para ficar saudável. Eu vou tomar vacina para não ficar doente. Senão eu tô focando sempre na doença. Sim. E essa é a história de vida de cada uma, né? Por trás de uma gravidez tem uma história. Eu sempre brincava quando os meus áureos tempos eu convivia com acadêmicos, eu falava que a gente tem que aprender a ouvir cada grito, porque cada grito de uma mulher tem uma história de vida, tem um significado muito grande para ela. Então a gente tem que aprender a ouvir e entender cada grito desse. E na depressão pós-parto não é diferente. Tá? E tem tratamento. Só precisa de uma atenção das pessoas do entorno para não acharem que é frescura. Porque mulher e frescura virou uma aliança durante anos que está sendo quebrada aos poucos. Né? Tudo que a mulher sentia era frescura, cólica era frescura, tudo era frescura. Quando casar passa, quando crescer passa, quando não sei o que passa, quando tiver filho passa. Então a gente tem que ter um olhar muito crítico, muito cuidadoso. Com certeza. Muito excelente. bom. Doutora, agora para aquelas mulheres que não querem gerar um filho, mas têm vontade aí de adotar, né, doutora? O que é muito bacana, muito bonito também, por sinal. Elas precisam de cuidados especiais ou não? E aí, como que é? Eu sou mãe biológica e mãe não biológica. Experiência própria. Experiência própria. Muito bom. Te falo que os cuidados são os mesmos. Talvez treinar essa paciência seja um aprendizado, porque eu dependo das leis do homem, né? Não são das leis naturais, mas das leis dos homens também. Mas esse preparo em relação à maternidade, o que fazer, ela tem que estar saudável, ela tem que estar com a cabeça voltada para a educação dessa criança, para a questão de valores, como eu falei. É a mesma coisa, ela só não vai passar biologicamente pela gestação. Mas já existe uma gestação dentro dela. Com certeza. Essa espera é uma gestação dentro dela, tá? E para aquelas que querem adotar, vocês podem ter certeza, não é a menor diferença de um filho biológico com um filho não biológico. A menor. Quem me conhece sabe disso. Vou aproveitar esse gancho, então, pra gente encerrar. Queria que a senhora, então, desse um conselho, tá? Conselhos mesmo, assim, o que a senhora diria, na verdade, para essas mulheres que querem ser mães, mas não biológicas, não querem mesmo engravidar, e para as mães que querem engravidar também, e para as mães que já são mães, quais são as orientações aí, o que a senhora... Recadinho. Pois é, menina, olha que coisa difícil, né? Mas eu te falo o seguinte,
a lei do amor é a maior. É difícil, como é difícil você trabalhar, como é difícil você viver em sociedade, como é difícil tudo nessa vida. Ninguém avisou, ninguém falou para você que você vem para um parquinho. E essa questão da maternidade, use sempre, todas as vezes que você for pensar em alguma coisa em relação ao seu filho, biológico, não biológico, não me interessa, pense com amor maternal, que não quer dizer permissivo. Esse olhar para o filho, que te pega às vezes depois de um dia de trabalho, cansada, problemas todos têm, na sociedade nós vivemos agora uma pandemia, né? Com esse medo pairando no ar, por esse amor nós tiramos forças de não sei de onde, mas a gente consegue. Então, através desse amor, pensar sempre no respeito a esse filho, ensiná-lo que o mundo é muito mais do que simplesmente a vida material. Eu acho que essa pandemia trouxe muito isso, né? Trazer um equilíbrio entre o material, o espiritual, o emocional, o social, o olhar para o próximo, né? Então eu fico aqui essa mensagem. Lembre sempre de pensar pelo amor. Muito lindo. Ficou arrepiada, né, Renatinha? Com certeza, E eu quase choro. A gente se emociona. Doutora Marília, a gente agradece demais a sua vinda. Eu sou grata. Foi muito bom. Um momento aí complicado e você se disponibilizou para vir aqui trocar essa ideia com a gente, né, Renatinha? Exatamente. Muito grata, muito Estamos grata separadas mesmo. por um acrílico de máscara, mas Né? deu tudo certo, né? A gente Ganhei gosta até mesmo presente, assim. que eu não vou falar o que é. Tá vendo? Tá vendo só? Bom, o que a gente pode desejar? Feliz Dia das Mães. Isso. E muita saúde, que é o que a gente está precisando nesse momento, né? Com certeza. E que nós tenhamos sempre olhar para o próximo. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada, doutora Marília. Muita gratidão.